carneiros, dos ovilhos, mas morriam sem água, os rios secavam, não tinha como alimentar os animais. E Eliseu já sabia. Eliseu fala para aquela mulher viúva, para que ela saísse da cidade e fosse para uma outra terra, porque ali ia ter fome durante 7 anos. Irmãos, imagina chegar para uma pessoa e para te ensinar para ela: olha, sai daqui da cidade, sai daqui, vai para longe, porque aqui vai ter muita fome, vai ter fome durante 7 anos. Olha a responsabilidade, irmãos. Olha a responsabilidade de Eliseu, do profeta Eliseu. Ele estava falando daquilo que ele tinha certeza. Ele estava falando que ela tinha que sair, se ela quisesse sair. Mas se ela quisesse ficar, ela poderia ficar. Mas ela passaria fome durante 7 anos. Poderia perder a vida, seu filho também. Ela não tinha mais marido, ela era viúva. E a Bíblia nos narra, meus queridos, que havia 4 homens que estavam à beira da cidade, do lado de fora da cidade. Por quê? Porque eles eram leprosos e não podiam entrar na cidade. E estava à frente deles um arraial, meus queridos. E naquele arraial havia comida, havia abundância, havia fartura. E o que esses 4 homens leprosos fizeram? Eles conversaram primeiro entre si. Um tem que encorajar o outro. Um encoraja o outro. E um encoraja o outro. E aí eles decidiram: vamos fazer assim. Vamos entrar na cidade, porque se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer de fome. E vamos ficar aqui até perecer, até morrermos de fome. Mas se nós entrarmos naquela cidade, se eles nos matarem, acaba o nosso sofrimento. Se eles não nos matarem, quem sabe eles nos deem do que comer, nos deem comida. E Deus começa a trabalhar, porque Deus é maravilhoso, Deus é tremendo demais, irmãos. Esses 4 homens, quando começam a entrar na cidade, Deus fez aquele povo que estava ali, Deus fez com que eles ouvissem como se fosse uma guarnição de hebreus com outros povos, e era como se fossem muitos soldados em seus cavalos entrando. Eles ouviam aquele barulho como se fosse o barulho de muitos cavalos. Quem pode fazer isso, irmão? É só Deus. 4 homens entrando na cidade a pé. Deus fez o povo que estava dentro da cidade ouvirem o som, o ruído, como se fossem milhares de soldados a cavalo entrando na cidade para guerrear e matá-los durante a noite. E um foi falando para o outro foi falando para um, e foram espalhando e falaram: o quê? Está vindo aí, ó. Os hebreus estão vindo aí. E estão vindo com outros povos que se aliaram a eles para nos matarem. Vamos fugir para o campo. Aquele povo daquele arraial, todos fugiram. As tendas agora estavam vazias, mas tinha muita comida, tinha muita prata e tinha muito ouro. Aqueles homens entraram ali, aqueles 4 homens, e Deus permitiu que eles encontrassem toda a comida. Eles comeram, se fartaram. Tinha tempos que não comiam, e comeram bastante. Depois eles olharam e perceberam, foram olhando as tendas e perceberam que tinha ouro, tinha prata em todas as tendas, e pegaram bastante ouro, bastante prata, saíram da cidade, saíram do arraial, esconderam no campo. Retornam depois. Aí eles perceberam, meus queridos, que não estava correto. Não estava correto. E eles já tinham pegado muito ouro e muita prata, já tinham se alimentado, e agora vão voltar para pegar mais. Não vamos pegar mais não. Isso não está correto.
E Deus começa a trabalhar. Deus trabalha, meus amados, de todas as maneiras. Primeiro, Deus permite que eles entrem e se alimentem. Mas Deus também toca neles agora. Peraí, não precisa de vocês pegarem tudo para vocês. O alimento que vocês comeram já é o suficiente. Pode levar mais alimento, não tem problema, não estou conjecturando. E esse ouro é o suficiente para vocês 4 viverem a vida toda com prosperidade. Para que mais? Deus está nos ensinando, meus queridos, que muitas das vezes nós temos o suficiente, mas às vezes a gente não se satisfaz apenas com o que é suficiente, ainda quer mais. Deus está nos falando, meus queridos, que mesmo que eles tinham a lepra, estavam saciados, o ouro e a prata não era cura para eles. Não adiantava eles levarem todo o ouro e toda a prata, já tinham levado bastante, voltaram. Quando voltaram, um disse: espera. Não, está errado. Nós já pegamos ouro, já pegamos prata, e vamos pegar mais para quê? Vamos embora daqui. Então tem um momento, meus queridos, de nós ficarmos. E a Bíblia é tremenda, Deus nos ensina que tem um momento de nós ficarmos, e tem um momento de nós seguirmos o caminho. Então aquele era o momento deles seguirem o caminho deles, porque eles já tinham se alimentado, tinham comido, tinha muita comida, pegaram a comida, pegaram ouro, pegaram prata, e dali para frente eles tinham fartura. Mas nós entendemos também, meus amados, eles estavam dentro do arraial dos arameus. Nós entendemos também que quando Eliseu fala para aquela senhora sair, aquela senhora sai. Ela sai, irmãos. Ela fica 7 anos fora. E ela foi viver aonde? Ela é uma senhora viúva hebreia que foi viver no meio dos filisteus, inimigos ferrenhos dos hebreus. Mas lá Deus guardou a vida dela. Aleluia, meu Deus. Lá chovia, lá tinha fartura. Aleluia. E lá ela viveu com seu filho durante os 7 anos. Glória a Deus. Agora essa viúva, ela retorna, mas ela precisava de pedir ao rei para devolver para ela, porque quando ela deixou tudo para trás, tudo passa para ser do rei. No regime de monarquia é assim, irmãos. A gente às vezes tem, mas se nós abandonarmos, o rei passa a tomar conta. O rei passa a tomar conta daquilo. Peraí, essas terras estão aqui improdutivas, apesar que nós estamos em um momento de escassez. O profeta já falou que são 7 anos de fome, mas essas terras estão aqui. Nós vamos continuar limpando, continuar cuidando dessa terra, porque quando Deus mandar a chuva, nós vamos plantar. E começa a cuidar daquela terra. E ela chega, quando já passou o período da seca, ela retorna. Ela quer sua casa de volta, sua casinha, né? Humilde, ela quer de volta. Sua propriedade, seu pequeno terreno, onde ela planta os alimentos para que ela sobreviva com o seu filho. E ela, quando chega para o rei estava conversando com quem? Com Geazi. Interessante, meus queridos, que se nós voltarmos um pouco na história, nós vamos entender que Geazi, ele já estava leproso. Porque quando Naamã dá os 7 mergulhos e é curado da lepra, ele vai embora. Eliseu não aceitou o presente, meus queridos. Profeta, homem de Deus, não se deixa comprar com presentes. O profeta faz a vontade de Deus, Deus honra o profeta, mas ele não aceita barganha. Olha, profeta, meu senhor Naamã está vindo aí. Ele está trazendo presentes, ouro, prata, e está trazendo também roupas bonitas, roupas caríssimas, lá da Síria. Ele quer que o Senhor ore por ele e cure da lepra. Ele orou, mas mandou ele mergulhar no Rio Jordão. Às vezes nós oramos, meus queridos, aqui na igreja, e até oramos crendo que Deus já fez um milagre. A pessoa às vezes sai, tinha uma dor, tinha um problema, saiu sem aquele problema. Mas quando chega do lado de fora, a pessoa passa a duvidar do milagre de Deus. Será que vai voltar? Será que foi embora mesmo? Aí acaba voltando.
Quando a gente recebeu o milagre, a gente toma posse dele e fala, graças a Deus, desse mal eu não sofro mais, porque Deus acabou de me curar. E agora está, meus queridos, Geazi conversando com o rei, e o rei fala para ele, fala para mim, Geazi, fala para mim as maravilhas que o homem de Deus fez. E Geazi começa, olha, meu rei, o homem de Deus, ele curou, ele ressuscitou a filha de uma mulher viúva, de uma mulher de Sunem. Ele ressuscitou o filho dela, tinha morrido, ele restaurou, ele tornou-o a viver. E estava falando, e daí a pouco ele olha, a mulher chega para pedir o rei, para que o rei desse a ela de volta a propriedade, a casinha, o terreninho dela, para ela viver. Ali era o lugar que ela vivia, só tinha aquilo, mas seu filho, e ali ela morava. Ali eles se viravam e eles comiam. Agora, meus amados, o rei Geazi olha e fala aqui, rei, olha ela aí, ó, estou falando dela aqui, ó, do milagre que o profeta falou, que o profeta fez sobre o filho dela, ressuscitando o filho dela. Agora o senhor pode ouvir da própria boca dela, que ela é a mãe do menino, olha o menino aí. Vamos, olha que coisa tremenda. O rei agora vai tirar as suas dúvidas com a mãe do menino que Deus ressuscitou através do profeta. Porque havia assim algo assim inusitado que pairava no ar. Ouvia-se muitas coisas, mas o rei nunca estava presente, sabe por quê? Porque o rei tinha muitos afazeres, o rei cuidava de todo o seu reinado. E Eliseu estava andando, fazendo a obra, e as pessoas sendo curadas. Porque Deus usava ele com autoridade. Usava porque ele era um homem de Deus e se consagrava. Mas então Deus usava Eliseu porque ele era homem de Deus? Sim. Mas você não é mulher de Deus? Então Deus te usa também. Mas Deus não me usa assim como eu queria. Então vamos fazer o seguinte. Vamos consagrar então. Vamos consagrar mais, porque aí Deus vai nos usar mais. Se nós consagrarmos mais ao Senhor, Ele nos usará cada dia mais. Quanto mais eu consagrar, você consagrar, mais Deus vai nos usar. Consagrar é não emprestarmos ouvido para ouvir aquilo que nós sabemos que aquilo não edifica, que não agrada a Deus. Consagrar, meus queridos, é a gente não deixar no nosso pensamento as coisas que desagradam a Deus. Às vezes vem um pensamento que não é bom, que não agrada a Deus, a gente tem logo que repreender. E muitas pessoas não repreendem. E vai deixando aquele pensamento ficar ali, e fica por horas, por dias, pensando aquela coisa que não vai agradar a Deus. Nós temos que vigiarmos em todos os momentos, no que nós falamos, e no que ouvimos, no que pensamos e no que fazemos. Muitas das vezes é melhor ficar até calados, porque se nós falarmos vamos desagradar a Deus. Então nós vamos agora aprender que o profeta era um homem de Deus, sim, era muito usado por Deus, sim, e Deus usou ele para profetizar sobre os 7 anos de fome que haveria sobre a terra. Sim, Deus usou, ele profetizou, ficou sem chover 7 anos. Interessante, né? O profeta Elias também profetizou, ficou 3 anos e meio. Agora vem o seu sucessor e profetiza 7 anos, não porque ele queria, mas porque Deus coloca no seu coração. Fala para o povo, ele vai e fala. Irmãos, muitas vezes nós temos que ficar percebidos, porque muitas vezes a Bíblia nos diz o seguinte: olha, não fica julgando o profeta, não. Você julga a profecia. Se o profeta falar com você e não aconteceu, é porque a profecia não era de Deus. Não adianta ficar julgando o profeta, falando mal do profeta, não adianta levantar contra o profeta. Se falou, aleluia, apenas espere se cumprir é de Deus. Se não cumprir não é de Deus. E o profeta, quem trata com ele é o próprio Deus. Aleluia, meu Deus. E muitas vezes a gente se levanta contra o profeta porque não cumpriu. Ou não cumpriu porque não é de Deus, ou não cumpriu porque ainda não chegou o tempo de cumprir-se a profecia. Tem duas coisas, né, irmãos? 2 detalhes importantes. É de Deus ou não é de Deus? Se não é de Deus, não vai cumprir. E se não cumprir, deixa que Deus cuida.
ele trata com o profeta. Agora, se está demorando, espera o tempo de Deus. Que há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Glória a Deus. E no tempo de Deus, no tempo Kairos, que é o tempo de Deus, no original, o tempo de Deus vai cumprir na minha, vai cumprir na sua vida. Mas aí o rei vê, a mulher chegou com o seu filho. Era o filho do milagre. Era o filho que tinha sido ressuscitado através da oração de Eliseu. Agora, meus queridos, começa a fazer, sabe o quê? Começa agora. Nós vamos entender o caminho que Deus está nos conduzindo através dessa mensagem. Vamos ver agora que o rei agora ele vai ficar convicto de que realmente Eliseu era um grande homem de Deus, ele orava e o milagre acontecia porque Deus estava na vida dele. E que o Deus que estava na vida de Eliseu, o mais importante, não era qualquer Deus, era o Deus dos céus, Criador dos céus e da terra. Tem muitos adorando a Deus, meus queridos, que não podem fazer nada. Tem muitos adorando a Deus que não podem, que tem mãos, mas não podem apalpar, tem olhos que não podem ver, tem ouvidos, mas não ouvem nada, tem o nariz, mas não sente nada, tem a boca, mas não pode falar. Esses não adianta, mas o Deus de Eliseu, o Deus de Elias, o Deus dos céus, Criador dos céus e da terra, esse é o Deus que nós temos que confiar plenamente nele. Temos que confiar em todo momento nele. E Deus está requerendo de nós, irmãos, Deus está requerendo de nós nessa noite é que nós exerçamos a nossa fé. A fé pode ser pequena, mas chega um momento que Jesus fala, se você falar para o monte, para passar daqui para lá, ele terá que se sujeitar e terá que passar. E Jesus fala que nós temos poder, nossa fé é poderosa, mas nós temos que ter a fé. Às vezes a gente está fazendo uma campanha, mas a gente não está crendo, vou fazer essa campanha, vamos ver se Deus vai abençoar, vamos ver se eu vou conseguir. A gente tem um propósito, a campanha tem um tema, a chave de Davi. A chave de Davi é um poder de Deus tão tremendo, meus queridos, que ele diz que eu tenho a chave de Davi, eis que a porta que eu abro ninguém fecha, a porta que eu fechar ninguém abre, e Deus vai fechar nessa noite, sabe qual porta? Ele vai fechar a porta da sepultura, vai fechar a porta do inferno, para garantir a vitória da igreja dele nessa noite. Glória a Deus. E vai abrir porta de bênçãos, de prosperidade, de bonança, de abundância, porta de cura de enfermidade. Deus vai abrir porta nessa noite que permanecerão abertas para a glória do nome dele. Oh, aleluia, glória a Deus. Estava o rei, aleluia, convicto que foi Eliseu que realizou aquele milagre. Então Eliseu era homem de Deus, serviu o Deus dos céus. Esse é o Deus de Eliseu. E a partir dali as coisas começam a mudar, meus irmãos. Porque Deus já liberou a chuva, a terra começa a produzir. O rei precisa de aumentar a sua fé. Quanto mais fé o rei tem, mais temor a Deus o rei tem, mais ele conduz os seus súditos à presença de Deus. E Geazi, mesmo com a lepra, ele estava ali, ensinando para o rei como que Deus é maravilhoso. Será que o rei sabia que Geazi é profeta? Irmãos, a Bíblia não nos fala, nós não sabemos, mas nós sabemos uma coisa. Essa lei era uma lei judaica. O judeu não podia ficar na cidade. Era a lei que Deus deu para Moisés. Uma das leis, das muitas que Deus deu para Moisés. A mulher não pode ficar na cidade que é contagioso. Mas lá na Síria não tinha essa lei. Naamã estava lá, ele tampava aquela lepra, aquela ferida terrível, fedorenta, mas ele se apresentava perante as pessoas, correndo o risco de elas se contaminarem e sem saberem, porque ele não mostrava. Ele tinha também o seu ego, ele não mostrava, não deixava aparecer. Mas um dia alguém vê a lepra de Naamã e fala: oxalá se meu senhor estivesse em Samaria, porque lá existe um profeta, um homem de Deus, ele oraria e meu senhor seria curado. Deus está usando a criança agora para falar com o general Naamã. Não, general de exército é qualquer pessoa não.
Deus. Ele dá ordem para milhares de pessoas. O exército da Síria é um exército de milhares. Um homem que manda em milhares de homens. E Naamã, agora, ele vai até o profeta. Indo até o profeta, Naamã, com a sua vaidade, não queria descer ao Rio Jordão. Esse é o caminho que Deus quer nos levar, meus queridos. Um caminho de fé e um caminho também de obediência. Um caminho para haver obediência, precisa haver primeiro a humildade. E Naamã não estava com nem um pouco de humildade em seu coração, porque o cargo dele era alto, ele estava abaixo somente do rei, recebia as ordens do rei e ordenava para todos tinham que cumprir. Eram milhares de homens do exército, mas todas as esposas e filhos, todos tinham que obedecer a Naamã. E agora ele chega e fala assim: o quê? Eu sou o general do exército do rei da Síria, eu sou Naamã. Eu achei que esse homem ia vir aqui, colocar a mão sobre a minha cabeça e orar, e eu seria curado. Não, Deus não trabalha do jeito que nós queremos. Deus tem um jeito peculiar. Ele é Deus, Ele não é igual a nós. Deus não foi feito do pó da terra, não. Antes que tudo existisse, Ele já existia. Deus é glorioso, irmãos. Deus é tremendo e maravilhoso. Quando eu disse para os amados irmãos que eu tive um arrebatamento, que eu fiquei 3 dias no inferno, irmãos, presta atenção, fiquei 3 dias no inferno, mas durante um período desses 3 dias, o anjo do Senhor que estava comigo lá, ele me leva, eu vou subindo, eu chego até a entrada dos céus. Eu vejo lá, irmãos, um portal de ouro imenso, gigante, e de lá saía uma luz, que não é, a luz não é verde, não é amarela, é uma luz branca, que vinha lá de dentro, uma luz que não ofuscava os olhos. Na entrada do céu, porque eu não cheguei a entrar, porque não me era autorizado a entrar no céu. Na entrada do céu, a luz me alcançava. Ela estava saindo para fora do portal. Quando aquela luz me envolve, irmãos, eu senti algo tão tremendo, uma paz tão grande, eu senti uma unção tão tremenda, que eu queria entrar. A minha vontade era de entrar logo de uma vez, eu queria entrar logo. E o anjo parado comigo. Aí a voz, meus queridos, era uma voz muito forte, que ecoava, mas era uma voz que era uma voz mansa e suave, que fala para mim: você não pode entrar, porque ainda não chegou a sua hora, ainda não é chegada a tua hora. Quando essa voz falou isso, o anjo desceu comigo, na velocidade da luz. Eu me deparo no inferno novamente. Então, meus queridos, nós estamos falando do Deus que criou os céus e a terra, onde tudo é glória. A glória de Deus, ela envolve tudo lá é iluminado, porque a glória de Deus, ela ilumina todo o céu. Não precisa de luz, não precisa do sol, não precisa da lua, não precisa das estrelas, não precisa de energia elétrica, porque a glória de Deus, ela mantém claro todo o céu. E Deus trabalha agora, sabe para quê? Para que aquele homem leproso, orgulhoso, general do exército da Síria, fosse conhecer o poder dele através do profeta Eliseu. E Deus quem tinha para usar naquele momento? Deus não usou a jumenta para falar com o profeta Balaão. Deus usa a criança de Samaria para falar com o rei. Oxalá se o rei, meu senhor, vai falar com o general Naamã, oxalá se o meu senhor Naamã estivesse em Samaria, porque ela tem um profeta, tem um homem de Deus. Ele oraria e Deus curaria da lepra, porque ela viu a lepra. Quando ela viu a lepra, ela lembrou de quem? De Deus, que pode curar. Mas Deus, ele vai fazer através de um instrumento. E você tem que ser instrumentalizado para Deus te usar. Eu tenho que ser instrumentalizado para ser uso de Deus, para fazer uma obra nessa terra. E Deus, ele nos tem como um instrumento.
Nós sabemos que nós somos instrumentos e muitas vezes ouvimos falar. Deus usa os instrumentos, Deus usa os vasos. Por quê? Porque Ele não vai descer aqui e vai falar, mas Ele vai te usar para você falar. Ele vai te usar para você orar. E você vai orar, você vai profetizar e Ele vai cumprir. Porque você é instrumento de Deus. Aí Naamã sai de lá crendo que o Deus de Eliseu realmente era o Deus verdadeiro. E ele leva para agora para a Síria esse testemunho. Porque quando a pessoa olha para ele, ela vê a marca, que Deus deixou a marca. Qual foi a marca que Deus deixou? A Bíblia nos diz que onde estava a lepra, foi curado, a lepra foi curada, e a pele ficou como se fosse pele de criança. Imagina um homem agora de idade, um homem com mais de 50 anos, não sabemos a idade dele, mas para chegar ao cargo de general, tem que ter muitos anos de labuta, de batalha, de servidão, para conquistar a confiança do rei, para conseguir ser elevado ao posto de general. É de alta, de extrema confiança do rei. E aquele lugar, a pessoa via e notava a diferença. Olha lá no peito de Naamã, vamos supor que eu estou conjecturando que a Bíblia não fala onde que estava, mas vamos supor que estava no peito, na parte da frente. O pessoal olha e vê, pai, diferença, né? A pele está de um jeito, mas naquele lugar ali, ela está de outro jeito. Aqui é onde tinha uma lepra, e o Deus dos céus, o Deus de Eliseu me curou. Eu mergulhei 7 vezes no Rio Jordão, e eu fui curado. Peraí, que remédio tem no Rio Jordão? Não tem remédio. É o poder de Deus. É que vai curar essa enfermidade. É o poder de Deus, aleluia. Que vai, aleluia, fazer com que você alcance o teu milagre. Porque Deus, Ele realiza coisas impossíveis e só Ele pode, porque Ele é Deus. Glória a Deus. A mulher conta para o rei tudo que ela tinha que contar. Depois o rei manda ela ir. O rei manda que o seu soldado conduza ela até a sua casa, marque tudo direitinho que é dela, e a partir daquele momento ela passa a tomar posse da sua casa e das terras que ela tinha naquele local. Tudo foi marcado, primeiro marcado. O rei marcava tudo. Isso aqui é daquela viúva, é da sunamita. Isso aqui é dela. Vou devolver para ela porque ela saiu daqui, mas ela retornou e ela é um instrumento, ela é a prova de que o Deus dos céus existe. Eu quero devolver tudo para ela e devolve tudo para ela. Deus tem a chave, meus queridos. Para finalizar, Deus tem a chave. Nós fomos em todos os lugares para entendermos que nós precisamos ter fé. Para ter fé tem que ter humildade. Quando tem fé e tem humildade, nós oramos e o Deus que tem a chave, Ele que vai abrir a porta. E Ele está aqui para abrir a porta nessa noite. Ele está aqui para abrir a porta que você precisa. Você precisa de uma porta, mas é diferente da porta que eu preciso. Deus sabe da porta que eu preciso e sabe da sua. Eu quero que os irmãos, em nome de Jesus, fiquem sobre os pés. Eu quero orar nessa noite. Quero orar. Quero repreender, meus irmãos. Quero repreender a enfermidade em nome de Jesus. Tem alguém sentindo alguma coisa, irmãos? Tem alguma coisa que você está sentindo que você gostaria que Deus